Eu vou fazer algumas considerações. Durante a fala dos advogados, nós também fomos instados sobre aquilo que a Câmara vem fazendo, né? Algumas pessoas acompanharam isso aí, a gente está presente nos grupos, estivemos presentes nas áreas, em contato com representantes, mas eu acho importante trazer isso à baila, né? Até para a gente prestar contas disso, né? Vereador em exercício não faz favor, né? Ele cumpre mandato, ele tem obrigações, e esse é o nosso trabalho. Eu vou só pincelar algumas coisas que a gente tem feito, né, para que todos tenham aí ciência do trabalho do Legislativo, né, nessa situação. Tá? Nós estivemos aí em contato direto com os advogados, né, com representantes dos rancheiros. Nós participamos de reunião com o GAEMA, que foi a oportunidade em que nós questionamos o promotor, né, questionamos o Ministério Público se ele tinha ciência sobre o destino dos rancheiros, né, uma vez que a cidade de Jardinópolis não tem condições de receber essa população, de absorver essa população, se acaso, de fato, ocorrer a demolição lá na área de vocês. Tá? Isso é muito preocupante. Não se cumpre mandado judicial descumprindo a lei. Vocês não podem ser jogados na rua, né? Então, durante a audiência com o promotor do GAEMA, foi essa pergunta que nós fizemos. A vereadora Dalva também estava, os advogados também estavam lá. Tá? Além disso, nós estivemos ali nas 4 áreas, né, alvo aí do processo, nós fomos pessoalmente. Quem nos viu lá? Então, nós estivemos, de fato, por lá, né? Ao contrário das demais partes, nós decidimos amassar barro, né? Na linguagem popular, nós decidimos ir para a área, nós pisamos na terra, nós andamos, entramos nos ranchos, conversamos com as pessoas, para entender a realidade, porque é muito fácil falar de dentro de um gabinete, sentado com ar-condicionado, né, e decidir a vida de vocês. Mas nós fomos até o local para entender a realidade, para sentir, né, de fato, com vocês, toda essa situação, né, que, ao nosso ver, nesse momento, é dramática, né, e o nosso objetivo aqui é, juntamente com vocês, com o corpo jurídico, reverter essa situação. Tá? Nós articulamos, participamos ativamente em diversas reuniões. Edilane esteve presente, Maurício, Marcelo, Rafael. Nós tivemos diversas reuniões com o prefeito, com a comissão, né, com parte da comissão, na verdade, quem preside a comissão do REURB, né, na tentativa de fazer isso andar, né, empurramos. Lembro que a caneta do REURB, infelizmente, não é nossa, porque, se fosse, essa reunião seria para comemorar a titulação de vocês. Infelizmente, ela é do prefeito, a decisão é dele. Tá? Nós emitimos um documento. Matheus, por favor, coloque em tela para nós, pedindo aí a prorrogação da decisão para que abrisse ali espaço, né, para as discussões. Eu vou ler ele com vocês, um pouco extenso, mas eu vou abreviar, para que vocês entendam. Matheus, consegue ampliar, não? Não, né? Tá. Eu vou ler aqui na tela, tá? Então, esse ofício nós endereçamos a quem? Ao GAEMA, né? Ao Ministério Público de Jardinópolis, ao Juízo de Direito da Primeira Vara Judicial de Jardinópolis e à Prefeitura Municipal. Então, ele é assim: os vereadores da Câmara Municipal de Jardinópolis, que assinam o presente, vêm, por meio deste, manifestar preocupação com as consequências que decorrerão do cumprimento da ordem judicial exarada nos autos do processo judicial, e aí tem o número, que determinou a desocupação dos imóveis localizados às margens do Rio Pardo, no município de Jardinópolis, no prazo de 20 dias, contados a partir do dia 22 de maio de 2023, sob pena de desocupação forçada, com vistas, assim, à futura demolição das edificações. Salientamos que a situação de muitas famílias, rancheiros, é grave. O estudo social acostado às folhas 1323/340 dos autos demonstra que elas
totalizam 284, com 223 idosos, 46 crianças, 193 famílias usando os ranchos como moradia e 87 famílias que não possuem outro imóvel, ou seja, não têm para onde ir. E mais, dessas 284 famílias, 125 declararam não possuir suporte familiar socioeconômico, 130 declararam possuir animais e 64 dos entrevistados declararam apresentar alguma vulnerabilidade social, dentre elas alcoolismo, analfabetismo, baixa renda familiar, desemprego, etc. Está lá na página 1333 dos autos. Igualmente grave a situação do município que, primeiro, havendo de fato a demolição, será responsável por abrigar aqueles que não têm para onde ir. Não há política pública ativa para acolhê-los, tampouco local adequado para recebê-los. Crianças, idosos, doentes, acamados, deficientes, todos desamparados. Segundo, com a demolição de mais de 500 ranchos do lado Jardinópolis, gerará toneladas de RCC, resíduos de construção civil, e não há onde depositar os resíduos, uma vez que Jardinópolis não possui local apropriado para o tratamento, de forma que certamente também não haverá impacto ambiental com as demolições. Desculpa, também haverá impacto com as demolições. Só um segundo que eu me perdi aqui. Achei. Terceiro, as famílias ficarão desabrigadas e desassistidas, pois Jardinópolis não consegue sequer... está falando dos animais de estimação. Desculpa, gente, é que eu tenho que ampliar aqui no celular, que está pequenininho, tá? Falando dos animais, nós informamos que eles ficarão desabrigados e desassistidos, pois Jardinópolis não consegue sequer manter ativo um serviço de bem-estar animal e não possui prédio com capacidade para acolhimento do número declarado no estudo social. Não possui equipe para os serviços e o contrato com a clínica responsável por dar tratamento a animais doentes e vitimizados está suspenso. Então, esse documento, né, o que ele veio trazer? Ele veio levar para o judiciário, para a prefeitura, para todos os envolvidos nessa ação, a realidade do município de Jardinópolis, que vai ficar com o resultado dessa decisão. Porque assim que decidido, tudo isso pode acontecer. E o município ele tem responsabilidade por todos aqueles que estão dentro dos limites da cidade de Jardinópolis. É responsabilidade também dessa casa, e, no entanto, que nós estamos nos movimentando dessa maneira também. Tá? Aí, lá no final, a gente pede assim, ó, por fim, há que se destacar a questão da REURB, que está sob análise do Poder Executivo do município de Jardinópolis. Trata-se de direito daquela população. Só que eu vou mudar a página. E dever da prefeitura para com aqueles moradores que utilizam serviços do município, escolas, serviços de saúde, malha viária, transporte de alunos, etc. Assim, os vereadores signatários, sensibilizados com a situação das famílias que residem nos imóveis localizados à margem do Rio Pardo, especialmente em relação aos mais vulneráveis, requerem das vossas excelências a análise da possibilidade de suspensão das medidas judiciais por mais 90 dias, objetivando construir soluções para os problemas apontados através dos poderes executivo, legislativo e judiciário. B, se possível, o agendamento de uma reunião com representantes da Prefeitura Municipal de Jardinópolis, vereadores, representantes dos rancheiros e advogados, objetivando para tratar do assunto. C, e que a Prefeitura Municipal de Jardinópolis, em razão das ponderações acima, e considerando que ela também será diretamente atingida com os efeitos da decisão, seja instada a se manifestar sobre a situação em tela. Assinaram os vereadores Leandro Moretti, Aguinaldo José de Souza, Kleber Tomás de Camargo, Edson Rogério Visu, José Eduardo Gomes Júnior, Marli Rodrigues Violante Pegoraro, Dalva Cristina Siqueira dos Santos, Rogério Belo Lima Conga, Matheus Signorini, Luiz Gustavo de Souza e Samuel Fará. Né? Então, 11 dos 13 vereadores assinaram esse documento conosco. Esse documento foi encaminhado, né, para a quem
o documento se destinaria, GAEMA, Ministério Público, Juiz de Direito, Prefeitura. Por hora, nós não tivemos ainda a resposta. O documento ele data de 31 de maio de 2023. Nós não paramos por aqui, né? A cada reunião que nós temos, a gente colhe novas informações, né? Os doutores agora sugeriram também que nós oficiássemos outros organismos, nós faremos também tudo que for necessário e possível, através do nosso mandato, nós faremos. Nós não nos omitiremos. Nós estamos, sim, preocupados, mas também esperançosos, porque, sinceramente, eu não acredito que, depois de tudo isso, os ranchos serão demolidos. Eu, Leandro Moretti, não acredito que, depois de tudo isso, os ranchos serão demolidos. Porque toda essa movimentação não pode ter sido em vão. Vereadora Dalva, você pode, por favor, dar continuidade? Obrigado, vereador Leandro Moretti. Queria chamar o senhor José Rubens, inscrito. O Everton vai descer aí com o microfone. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao Poder Legislativo de Jardinópolis pelo excelente trabalho de defesa dos rancheiros que está desempenhando. Viu? Muito obrigado. Uma salva de palmas para os vereadores, eles merecem. Agradecer, excelentíssimos senhores advogados, nessa defesa judicial, jurídica, que já vem fazendo há anos. E também merece nossos aplausos, viu? Só gostaria de comunicar que, pela Associação dos Rancheiros, nós entramos com documento ontem, estava com o Tunes, lá numa manifestação de frente ao Fórum Municipal de Ribeirão Preto e, posteriormente, até o GAEMA. E hoje nós viemos protocolar um outro documento aqui no Poder Judiciário, endereçado à juíza, que está magoando, maltratando os rancheiros, certo? A nossa parte, até falamos lá para os funcionários, nós sabemos como é que começou tudo isso, mas não sabemos como é que isso aqui vai acabar. Porque eu sei que tem rancheiro que está defendendo sua esposa, seus filhos, seus netos, sua propriedade, e dizem que vão lutar até com a própria vida. Então eu falei, eu estou aqui para evitar essa catástrofe. Por isso eu estou deixando aqui a nossa pública por escrito, o nosso papel. Nós discordamos disso que a Justiça está fazendo. Então isso aqui é um alerta. Nós viemos aqui para fazer um alerta para o Ministério Público e para a própria Justiça. Porque o que vai acontecer daqui, por exemplo, se realmente a Justiça é Justiça e fala que o que ela fala vale, se ela for fazer na segunda-feira, eu falei para os funcionários dela lá hoje, olha, eu não quero entrar aqui com um caixão de defunto, os rancheiros não merecem isso. Portanto, tenham cautela ao tratar com os rancheiros, porque se eles estão aqui, porque foi Alcídio Balbo, que isso aqui não foi uma autorizada, isso aqui foi apresentada por Alcídio Balbo, que deu a posse para os rancheiros. Ninguém entrou lá na marra, ninguém pediu nada na marra, ninguém ameaçou ninguém. Estão lá há 25 anos, porque o dono da usina, Alcídio Balbo, é que deu para eles irem lá. Então, é isso que eu gostaria que a juíza soubesse. Sei que ela não vai me ouvir, ela não quer falar comigo, ela quer falar só com os advogados. E eu peço aos senhores, por favor, vamos agora defender os rancheiros, porque eu não sei o que, como disse o Tunes, eu não sei o que vai acontecer segunda-feira. Não sei. Eu quis que eles parassem com essa bravata, essa ameaça contra os rancheiros, certo? Eu acho até que deveria ter uma reunião de emergência com os advogados, o Poder Legislativo e alguns líderes
dos rancheiros para ver como é que nós vamos enfrentar a segunda-feira. Ela não vai querer dizer que o que ela falou vai ser jogado por água abaixo. E nós também não podemos aceitar isso aí goela abaixo. Então eu queria pedir para os advogados, para os vereadores, para os rancheiros, suas lideranças, montar um esquema segunda-feira para poder enfrentar essa onda de violência que vem contra as famílias, contra os idosos, contra as crianças que estão lá, não entraram na marra, não. Foram oferecidos para eles, porque segundo o Bebé, o Alcídio Balbo, ele fazia o seguinte: eu vou dar terra para vocês, rancheiro, para vocês defenderem a minha usina, para não botar fogo nos canaviais. E agora eu não sei o que vai acontecer segunda-feira. Desculpa eu ter me excedido, mas eu tenho os documentos aqui que eu alertei a juíza e alertei o GAEMA. Mas eu peço para vocês não tomarem nenhuma atitude deslocada, porque vocês são filhos de Deus e nós devemos procurar um outro caminho. Muito obrigado, desculpa, viu? Obrigado, senhor José Rubens, parabéns pela luta. Chamar o senhor Paulo Martins. Próximo inscrito. Paulo Martins. Está presente? Nós queríamos também agradecer a presença da TV Band, que tem feito aí a cobertura, né, acompanhada aí a luta dos rancheiros. Foi embora, senhor Paulo. O próximo inscrito, senhor Joel. Eu peço licença só para... Oi. Sim. É isso. Isso. É isso. Isso. Poder maior, ali da usina, tudo, EPTV, Record, saindo tudo fora, ninguém divulga a nossa situação. A única emissora que está apoiando os rancheiros, divulgando, acompanhando, aqui está aqui neste momento, tem que deixar claro, é a Clube Band. Tá? Tem que parabenizar. Parabéns aí para a TV. Com relação a essa questão da imprensa, realmente nós temos que agradecer muito, de fato, à TV Clube Band, né, que tem feito realmente a cobertura durante todo esse processo. Em todas as vezes nos procuraram, fizemos matéria lá nos ranchos, estão presentes aqui agora, está presente sempre no município, né? Então nós devemos sim agradecer o trabalho da imprensa, que é importantíssimo para repercutir toda essa situação. Também quero destacar o papel da imprensa local, o Jornal Cidade de Jardinópolis. O Cristiano Lelé também fez uma publicação, uma matéria sobre a manifestação, né, da qual eu pude também participar e demonstrar a situação de vocês. Tá? Matheus, está preparado? Eu quero colocar no ar, porque essa é uma audiência pública, e nem todo mundo pode ter visto a reportagem, e eu acho importantíssimo. A reportagem ela retrata exatamente a realidade que vive hoje os rancheiros com toda essa situação. Matheus, por favor. Justiça determina desocupação de ranchos às margens do Rio Pardo, na cidade de Jardinópolis. Essa novela se arrasta há anos, desde 2000, e ainda aguarda regularização fundiária por parte do Executivo. Desespero para os moradores que não têm outra moradia, outro lugar para ficar. Desde que a notícia chegou na casa da dona Bercília, ninguém dorme tranquilo. Ela e o marido moram em um rancho na beira do Rio Pardo, em Jardinópolis, há 17 anos e vivem de aluguel de barcos e distribuição de água. A família dela é uma das milhares que vai precisar deixar o imóvel. Isso porque a Justiça determinou a desocupação de todas as propriedades até o dia 11 de junho. Só que ela e grande parte dos vizinhos não tem para onde ir. Isso aqui é tudo que nós temos. Eu sou aposentada, mas meu dinheiro não dá para eu pagar um aluguel. Eu não tenho casa no outro lugar. O que quiser fazer comigo? Eu não tenho onde ir morar. Eles vão
me dá uma barraca para mim ficar numa escola qualquer, debaixo de uma barraca, até eu conseguir alguma coisa. O que eles vão fazer comigo? Vou morar numa praça, vou pedir esmola, o que eu vou fazer? Faz 22 anos que eu tô lá e pensar em demolir, eu te falar a verdade, capaz eu vou junto. Eu não tiro nada do meu rancho até que chegar o último momentinho mesmo, eu não tiro. Se quiser acontecer, derrubar lá com tudo lá dentro, pode derrubar, mas eu não vou tirar nada. Porque até eu vou pôr aonde o que eu tenho lá. Eu vendi uma casa minha em Ribeirão e comprei aqui. Agora quer tirar nós, vai pôr nós na onde? Eu na onde? O povo tudo, onde quer pôr? Eu não sou aposentada, só faço biquinho, tá difícil. Nós estamos num barco sem saída, nós estamos entre a cruz e a espada. Não tem como, meu bem. A gente não tem nem ideia, não faz nem o mínimo. Porque quando você tem filho, você vai para casa dos filhos, né? E eu que não tenho nenhum, perdi os 2. A decisão foi publicada no Diário Oficial de Justiça do último dia 22 de maio e determina a liberação de todos os ranchos localizados em área de preservação às margens do Rio Pardo. Se os locais não forem deixados voluntariamente, a desocupação será forçada com o apoio das polícias militar, ambiental e rodoviária. Inclui perda de todos os bens. A novela envolvendo os rancheiros se arrasta desde os anos 2000. O Ministério Público alega que as propriedades desrespeitam o antigo Código Florestal e não poderiam ser mantidas. Os proprietários, no entanto, reclamam que nunca foram ouvidos no processo. Faz 1 ano e meio que a gente luta para entrar no processo, nunca conseguimos. A CETESB, ela já se manifestou dentro desse processo, dizendo que aqui, todas as áreas, é caso de regularização fundiária. Porém, o Ministério Público não quis ver as provas. Estamos calados, amordaçados e não conseguimos fazer mais nada. Enquanto a ação segue na Justiça, as prefeituras de Jardinópolis e Sertãozinho caminham com o processo de REURB, que é a regularização fundiária urbana. Vereadores cobram mais agilidade do Executivo na conclusão do procedimento e afirmam que a Prefeitura não tem condições de abrigar todas as famílias que vão perder as casas. Diz lá dentro do processo que a gente não tem o mínimo de infraestrutura e isso não é verdade. Nós temos um posto aqui registrado pelo DAEE, nós temos energia, nós temos internet, fibra ótica, moradores, tem bar aqui, tem um mínimo de que a gente precisa para se fazer uma REURB. Mas a REURB também é um caso de que a gente sabe que as prefeituras têm o direito de fazer, a caneta é dela, mas que o Ministério Público está sempre interferindo. De 500 ranchos aqui do lado de Jardinópolis, o estudo social atingiu 60%, né? Cerca de 60%. 280 ranchos, dos quais 190 são moradias. Das 190 que são moradias, 87 não tem outra moradia. Para onde essas pessoas vão? Na própria lei do REURB diz que a responsabilidade é da prefeitura. E o papel do vereador é conhecer a estrutura da cidade. Como conhecedor da estrutura da cidade, eu tenho certeza que Jardinópolis hoje não tem condições de acolher essa população. Para onde eles vão? Nós temos o entendimento e alguns juristas que é um núcleo, né, já informal, um núcleo urbano informal e que deve ser regularizado. Então, quanto Câmara, nós estamos movimentando. No próximo dia 6 vamos ter uma audiência pública onde nós vamos receber promotores que são não favoráveis à demolição, mas sim à REURB, à regularização. Nós vamos ter advogados especialistas na área. Então, a Câmara tem se movimentado. Para esse advogado que defende um grupo de rancheiros, nenhuma decisão poderia ser tomada antes da conclusão da REURB. Essa lei federal que institucionalizou a REURB no Brasil, ela prevê que quando estiver tramitando o processo de REURB na prefeitura, ninguém do Poder Judiciário pode determinar demolição ou reintegração de posse. Então, essas demolições, além de tudo, deveriam estar suspensas, uma vez demonstrada essa posse legítima no futuro e a possibilidade de regularização fundiária, caberá até o reparo disso tudo, as indenizações por conta desse absurdo, dessa determinação de demolição dessa forma, sem dar a oportunidade sequer dos possuidores legítimos de se defenderem. Ele considera inadequada que a comunicação de desocupação seja feita por placas e conseguiu uma liminar para impedir
impedir momentaneamente a demolição dos ranchos de Sertãozinho e Cruz das Posses. O Ministério Público de Jardinópolis pediu a demolição das propriedades pontuais de lá do município de Jardinópolis. Vem agora, depois que o processo já acabou, e pede para homologar, incluindo também Sertãozinho e Cruz das Posses. E a juíza homologa. Isso para nós é absolutamente contrário à lei. É uma decisão absurda. E nós agravamos, né? Eu represento um grupo de ranchos, 50, 60 ranchos, nós entramos com um agravo de instrumento, que é o recurso que cabe, e o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o doutor Miguel Petroni, deferiu a liminar para nós, recursal, e suspendeu essa ordem. Alice Carvalho, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Jardinópolis não se manifestou. A empresa reiterou que acatará na integralidade toda e qualquer decisão judicial a qual estiver sujeita. Conosco, para repercutir mais essa situação, está o Dr. Vinícius Bugalho, falando direto do nosso canal digital da Clube. Doutor, nós estamos falando de uma novela que se arrasta há mais de 2 décadas. Existe alguma razão para que esse processo de regularização fundiária já não tenha sido concluído nessas cidades apresentadas? Uma ótima tarde ao senhor, um prazer falar contigo. Boa tarde, André Costa, da nossa Franca Imperador, e a todos que assistem o nosso TV Clube. Em verdade, como você bem pontuou, é uma novela que se arrasta desde outubro de 2000, quando se assinou um termo de ajuste de conduta para com o respeitado Ministério Público do Estado de São Paulo. E de lá para cá, não cumprido o termo, agravos, recursos, apelações, terminou agora que a Justiça concedeu o prazo. Porém, no último dia 15 de maio, Sua Excelência, o desembargador Petroni, concedeu um efeito suspensivo e mandou paralisar essas demolições e desocupações em relação àqueles rancheiros, àqueles recorrentes, àqueles embargantes. Então, tão somente a eles. Em relação aos demais, a liminar está valendo e, com base no artigo 225 da Constituição Federal, tem que se demolir. Bem, a REURB pode, inclusive, travar a desocupação das propriedades? Como que o senhor analisa essa questão envolvendo a REURB? Tecnicamente, sim, porque é política municipal, social, de habitação e urbanismo. Porém, as duas procuradorias, tanto do município de Sertãozinho quanto do município de Jardinópolis, têm que ingressar urgentemente nesta ação civil pública, postulando em nome do município, tá? Uma eventual assistência litisconsorcial e também postulando que o douto Ministério Público peça aí uma designação de audiência conciliatória, mesmo porque esse processo tem uma falha processual gritante que deveria ter sido enfocado lá atrás e não o fez, e agora, somente agora, é que essa falha possa paralisar esse REURB. O REURB chegou um pouco tarde, mas dá para consertar. A decisão da Justiça defende que as cidades são responsáveis pelos desdobramentos dessa demolição. De que forma, então, as prefeituras precisam se preparar para acolher essas famílias, doutor? Afiar os jurídicos, obter um efeito suspensivo urgente, porque são mais de 80 famílias, mais de 80 moradias, que vão gerar um custo financeiro de milhões, aí ao redor de 1 ano, 2 anos. Então, no primeiro momento. No segundo momento, as câmaras municipais, através dos vereadores, convocarem reuniões perante o Ministério Público, perante o GAEMA, e chamar a questão social dessas demolições. E depois de tão somente disso, no referido processo judicial que tramita perante a comarca de Jardinópolis, é que vai se apurar, mediante uma perícia, se esses adquirentes de lotes fazem jus ou não a regularização de seus imóveis através de REURB, mesmo porque são imóveis construídos tecnicamente até a margem de 100 metros, ferem o Código Florestal de 2012, não se aplicando tecnicamente o artigo 61A e o 61B. E somente uma perícia judicial pode determinar a aplicabilidade ou não de um REURB para essas mais de 80 famílias. Como nós vimos aí na reportagem, o levantamento da Prefeitura de Jardinópolis mostrou um número alto de famílias que sequer tem uma casa de um parente para se abrigar. A gente até ouviu uma senhora, né, dizendo, se eu tivesse filho, tudo bem, nem filho eu tenho, eu perdi 2, enfim. É um baita de um problema, nós estamos tratando realmente de uma situação social gigantesca, doutor.
Justamente, essas famílias demoraram muito para ingressar na justiça e pleitear seus direitos com base no artigo 121 do Código de Processo Civil 2015, que regula a litisconsorcial, tecnicamente falando em processo civil, e aí estão os processualistas para me corrigirem. Aí nós temos que ver, o prefeito vai entrar na questão, a Câmara Municipal da cidade de Jardinópolis e a Câmara Municipal da cidade de Sertãozinho vão postular perante o Ministério Público pedindo para paralisar imediatamente essas ocupações que causarão gravames financeiros terríveis para as combalidas contas desses municípios. Difícil dizer. Eles vão acionar o deputado da região, mesmo porque o Estado de São Paulo, através da sua dota Procuradoria do Estado, deveria ter participado desde o início, porque seria obrigatória a intervenção estadual nesse feito, desde o início, desde a propositura da ação civil pública, mesmo porque ela foi proposta contra uma agropecuária e não contra os mais de 80 de Crazy Lots. Vamos pontuar a verdade. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que fala sobre o devido processo legal. Esse processo tem que ser chamado à ordem e a grave questão social que está a incidir deve contar aí com a participação e o diálogo construtivo de todos, através de audiências judiciais ou através de audiências dentro do próprio Ministério Público do Estado de São Paulo. Vamos seguir acompanhando o drama, né, desses rancheiros aí na nossa macro-região. Obrigado, doutor Vinícius Bugalho, um grande abraço e até a próxima. Igualmente. Então, mais uma vez, reitero aqui os agradecimentos. Os agradecimentos à TV Clube Band, ao Jornal Cidade de Jardinópolis, Cristiano Lelé, André Costa, Alice, o Luffy, profissionais que decidiram encarar junto com os rancheiros e repercutir tudo isso, né, demonstrando que os rancheiros não estão sozinhos. Vereadora Dalva, por favor.